Olá, eu vim comentar esse livro maravilhoso que é o 1984 do George Orwell. O George Orwell, ele é um autor que nasceu no norte da Índia, mas ele se educou na Inglaterra desde muito cedo, e ele publicou um dos livros dele que ficou mais famosos, que foi A Revolução dos Bichos, que hoje em dia se traduz como A Fazenda dos Animais aqui no Brasil. Então, em 1945. E aí, em 1949, ele publica o 1984, e em 1950 ele falece de tuberculose. Então, esse é o último livro dele. O que acontece? O George Orwell, ele era conhecido por ser um autor de muita crítica social aos totalitarismos. Então esse livro, na verdade, é uma grande crítica aos estados totalitários, né, ao totalitarismo. E aqui ele desenha um futuro distópico. Esse futuro se passa em 1984, ele foi escrito em 49, então aí tem uns 35 anos de diferença. É como ele via o futuro em 35 anos, não necessariamente como ele via na realidade, mas era como uma construção que ele fazia para anunciar que as coisas podiam chegar a esses extremos, né? Se mantivessem essas tentativas de regimes totalitários, como ele pôde acompanhar na Rússia, como ele pode acompanhar com a ascensão do nazismo e do fascismo. E aí o que vai acontecer aqui, eu vou tentar não resumir tanto a história, porque eu acho que é uma experiência que vale a pena ter, mas explicar aqui. O que a gente tem é que é uma sociedade totalitária, como eu disse, em que existe o partido que controla tudo, o Big Brother é a figura desse grande comandante, né, que ninguém conhece, mas que existe uma imagem dele, que circula em fotos, que as pessoas reverenciam. Então, onde até o livre pensar é proibido. Existem as teletelas, que são espécies de câmera que também transmitem imagens, então o alto escalão do partido, que é quem controla tudo, pode comandar, dar os comandos e fazer reprimendas, enfim, e controlar a vida das pessoas. De forma geral, a sociedade é dividida em três, que é o núcleo do partido, que é quem faz esse controle, o partido externo, que é como se fosse a classe média, que é onde está inserido o nosso protagonista, que é o Winston Smith, de 39 anos, que trabalha no Ministério da Verdade, que eu vou falar um pouco mais sobre os ministérios daqui a pouco. E aí tem também os proletas, que são os proletários, que é a massa trabalhadora, com quem o partido não está muito preocupado, porque meio que a massa já está domesticada, ela não tem muito o que ser feito, porque é como se eles não tivessem inteligência, como se eles fossem uma massa que não precisasse ser controlada, porque já estava controlada por si só, por sua condição de proletário. E aí eles se preocupam com o partido externo, que é quem pode de fato criar uma revolução, porque eles tinham a capacidade de pensar. E aí, para haver esse controle absoluto, existia inclusive a polícia das ideias, que era para controlar inclusive os pensamentos. E aí, por exemplo, aqui as pessoas eram mortas, eram torturadas e elas desapareciam simplesmente por, de alguma forma, demonstrar um pensamento contrário ao do partido. Inclusive, as crianças, desde muito cedo, eram alienadas para servirem ao partido, a denunciarem os próprios pais ou os próprios familiares, se vissem em casa que essas pessoas estavam, de alguma forma, sendo contrárias à ideologia do partido. Então, desde muito cedo, há essa lavagem cerebral. E o Wilson, na verdade, ele teve uma infância onde ele pegou ainda resquícios de uma outra sociedade. A sociedade, na verdade, o capitalismo, como ele é conhecido pela gente, ele morre, se eu não me engano, em 1920, 1930, por ali. Então, em 1984, ainda existiam pessoas que viveram, pelo menos a sua infância na época do capitalismo, e o Winston vai tentar ter contato com essas pessoas no começo do romance para saber como era antes, mostrando que ele tinha uma certa indignação e uma certa inconformidade com o estado atual das coisas. Então, ele não é conformado com essa situação de jeito nenhum. Ele, no início, está escrevendo um diário, e o diário era proibido, porque era uma forma de você expressar os seus pensamentos, e aí ele tinha que escrever escondido da teletela, ele tinha que comprar o diário no contrabando, e aí tudo era muito proibido, tudo era muito vetado para as pessoas. O governo ele precisava ter o controle absoluto de tudo que acontecia, inclusive do pensamento. Então o Winston descobre uma loja, um antiquário, onde vendiam coisas antigas, ele descobre esse diário, compra esse diário para anotar as ideias dele, e ali a gente vê que ele usa esse diário como uma forma de catarse mesmo, assim, de colocar para fora tudo que ele tinha de sentimento ruim em relação à inconformação que ele tinha sobre essa filosofia que ele era obrigado a viver e com a qual ele não concordava. Mas ele achava que todo mundo estava subjugado e que todo mundo era
apoiava as ideias do partido, porque todo mundo era muito leal ao partido. Até ele conhecer a Júlia, com quem ele vai ter um romance, era uma jovem de 29 anos, que era bastante para frente, assim, ela assumia uma figura de quem era muito submissa ao partido, ela era muito engajada, no entanto, ela também não concordava, e aí ela dá um jeito de entrar em contato com o Winston, eles começam a viver um romance, que inicialmente é muito mais uma rebelião, uma fuga daquela situação toda, e aí aos poucos eles vão se apaixonando mesmo, talvez por pensarem igual, talvez por pensarem muito parecido, não sei, enfim. E aí a história vai se passar em torno, não do romance deles, eu acho que esse não é o foco, mas do encontro deles, assim, de duas mentes que eram contrárias a uma ideologia que parecia que dominava tudo, inclusive a mente das pessoas. E na verdade não, e aí eles vão tentar se rebelar contra esse sistema. E aí eu não vou falar mais do que isso na história, porque aí eu vou dar spoiler, mas falando um pouco sobre as minhas impressões de leitura. Eu achei o livro incrível, não é que ele seja um livro extremamente bem escrito, nem nada disso. Ele, na verdade, é uma história muito boa, com uma crítica social muito forte, muito marcante, e que faz uma aposta num futuro que de alguma forma se concretiza. A gente tem muito do que o George Orwell traz aqui na obra dele acontecendo num futuro, né? O controle das populações, controle da mídia, manipulação. Então, a tentativa mesmo desses estados totalitários de se fazerem absoluto na vida das pessoas. Então, tudo isso, de alguma forma, vai se concretizar na atualidade, mas o Orwell não tinha como prever, por exemplo, as formas de controle que a gente teria hoje com acesso aos computadores, à internet e aos dados das pessoas, enfim. Ele não tinha como prever isso, mas ele prevê o controle em si, mesmo que ele não acerte na forma como isso vai ser controlado. Mas ainda assim ele faz uma aposta muito forte na tecnologia, né, com a teletela sendo a grande forma de controle social. E isso é muito interessante. E aí a gente vê programas hoje em dia como o próprio Big Brother, né, que faz menção a isso. Então é muito interessante. Existe um primeiro filme que foi feito baseado nessa obra, que o título também é 1984, mas ele foi lançado em 1956. E eu sei que existem outras versões, pelo menos mais uma, inclusive uma que foi feita em 1984. Esse de 1956, eu devo dizer que eu não gostei tanto, assim. Ele foca no romance, ele traz uma Júlia que eu acho que não corresponde tanto, e ele é preto e branco, então ele é bem antigo, tem uma estrutura meio arcaica, mas ele é interessante para você visualizar um pouco tudo aquilo que a gente lê aqui no livro. E aí pretendo assistir o próximo, né, o 1984, feito em 1984, que já é colorido e ele parece ter uma pegada melhor, pelo menos pelo trailer que eu vi, mas eu não vi ainda. Então, super recomendo 1984, acho um livro indispensável, eu levei muito tempo para ler, assim, até lamento, eu queria ter lido ele antes, já queria estar relendo ele. E esse ano, várias edições vão sair, tanto dele quanto da Revolução dos Bichos, tanto já saíram como vão sair agora por várias editoras, e eu acho que é um livro que vale muito a pena, e eu queria soltar esse vídeo agora no começo do ano para dizer isso, assim, aproveitem essa leva de publicação do 1984 para conferir a obra que vale muito a pena, porque é uma história realmente incrível. E é isso, e até a próxima.